Com relação ao e-mail, entende-se que não seria um dado protegido. Não é uma interceptação de dados, tá? Porque às vezes o e-mail ele pode ser acessado mesmo através até do exame físico do aparelho, que alguns têm ali na parte física. Então não violaria um sigilo ou uma senha dele, tá? Então há uma restrição com relação a esse sentido, mas o que se visa mesmo é a interceptação de dados telemáticos, tráfego de dados de comunicação, conversação, áudio, seria essa a função. Já o e-mail, na verdade, seria mais como se fosse um sistema de identificação do aparelho, até para a gente verificar se é produto de roubo ou não. Então, a princípio, não teria essa vedação. Eu entendo que não configuraria o crime nesse caso, porque a própria lei usa a expressão fundados indícios, né? O indício por si só é uma circunstância conhecida e provada que por indução faz com que eu chegue a uma conclusão, que está no Código de Processo Penal. Fundado indício é quando eu tenho algo a mais que o indício que me dê uma fortaleza ou fortifique aquele conceito e me faça chegar àquela conclusão. No exemplo que o senhor apresentou, além do indício em si, que seria uma denúncia anônima, que seria só um indício, eu tenho o fundado indício, por quê? Porque eu tenho uma complementação daquele indício, que seria o quê? O uso do animal, que a gente tem estudos reconhecidos, que ele vai farejar o entorpecente quando ele existe ou não. Então, havendo essa comprovação, que é um estudo científico, que o animal tem essa propriedade de encontrar o entorpecente naquelas condições, eu, em plantão, entenderia essa ação como um fundado indício da existência do entorpecente naquele local. Se o entorpecente fosse encontrado, melhor ainda, né, que a gente tem apreensão, mas na justificativa do entrada e do ingresso do guarda civil sem a ordem judicial, que eu teria que justificar, eu colocaria que houve um fundado indício, ou seja, o indício preliminar é o indicativo, como é que a informação chegou para os senhores, uma denúncia, alguma coisa, só que esse indício ele se potencializou, ele se complementou com a ação do animal, que através de estudos científicos ele fatalmente encontraria a droga e isso foi verificado no contexto. Então a gente deixaria de ter um indício simples para ter um fundado indício que legitimaria o ingresso na residência. Então, no caso a gente teria, por exemplo, dois casos quando é a guarda ambiental, que costumamente costuma acontecer. Seria o pássaro e também o animal. O cão que está preso, que a gente está verificando ali que está sofrendo maus tratos, mas está trancado, eu estou vendo aqui, será que eu posso entrar? Eu, guarda civil, recebi uma denúncia anônima ou até uma denúncia formal, que no endereço X, vamos chegar lá no pássaro, um animal, por exemplo, um cão está sofrendo maus tratos. Guarnição chega no local, tem acesso visual ao local onde o cão está, por exemplo, tem lá uma grade, alguma coisa, está vendo um fato notório que aquele cão está sendo maltratado. Isso, por si só, já é um indicativo que um delito está ocorrendo naquela casa, ou seja, maltrato animal. Então, isso, por si só, justificaria o ingresso independente de mandado. Então, quando eu tenho uma informação, um dado formal, visualmente eu estou verificando. O canto do animal, como eu falei, aplica-se o mesmo princípio para o cão. Em a gente tendo um estudo técnico e científico que a aferição de ouvir o canto, o tom do canto do pássaro seria um indicativo de que aquela tonalidade poderia configurar abuso ou maltrato ou que o animal estivesse em condições inaptas à situação dele, se eu tiver como comprovar isso através do estudo técnico científico, que é através do sentido da audição, eu tenho que comprovar que aquela tonalidade de canto, que eu estou até gravando para comprovar e para fazer prova futura, estaria incorrendo, por exemplo, em maltrato do animal, e isso poderia ser justificado como fundado indício. Lembre-se, é uma operação matemática. Indício o que é? O indicativo. Parece que lá tem um animal que está sofrendo. Isso é um indício. O que é o fundado indício? Eu levei o cão lá, ele farejou droga, peguei, fundado indício. É a mesma coisa o canto do pássaro. Se eu tenho um indicativo, através de estudo ambiental, que a tonalidade de canto do animal caracteriza que ele pode estar sofrendo maus tratos, eu posso fazer o ingresso porque eu tenho um fundado indício. Lembre, fundado é informação, o pássaro está sendo maltratado. Fundado, eu tenho um estudo técnico, comprova que nessa tonalidade que eu estou gravando, eu tenho estudo e tenho verificação técnica disso, o animal pode estar sofrendo maus tratos. Isso, então, tecnicamente me autorizaria a entrar e ele diria o dolo específico que a lei exige, porque aquilo está comprovando que você está agindo imbuído no interesse público de resguardar o animal.
A lei ela é nova. Nós tivemos alguns postulados que nós estudamos e orientamos, no sentido de se manter uma ação sensata, porque a gente não sabe como a jurisprudência, como o Poder Judiciário vai se manifestar. Até agora a gente não teve nenhum crime de divulgação de imagem de suspeito. Então a gente está trabalhando em suposições que podem vir a acontecer. Se o encontro é fortuito, por exemplo, a guarnição está na rua, efetuou uma captura, de repente a imprensa apareceu, filmou, fotografou, o encontro é fortuito, o policial não tem como controlar aquele ambiente. Então, fatalmente, não teria a infração penal. Se a gente já tem um cenário direcionado, ou seja, fatalmente vai haver aquela exibição, eu estou ciente daquilo e eu vou poder aderir àquela conduta, eu não vou dizer que o crime existe, mas pode haver a alegação de que o ambiente era controlado, porque vocês estavam cientes da presença da imprensa, que iriam efetuar uma captura e que, consequentemente, aquela imagem seria vinculada. Então, eu não estou dizendo com segurança que isso é crime. Eu estou dizendo que pode haver um questionamento por conta do ambiente ser tecnicamente controlado, o que é diferente do encontro fortuito. Vocês acabaram de efetuar a prisão, a imprensa apareceu e filmou. Essa situação é pacífica, aí não vai ter crime mesmo. Mas, nesse caso, pode haver indagação, ainda que remota, de que vocês tinham controle do cenário e exibiram o rosto ou parte do corpo do preso. Ah, a gente faz lá, mancha o rosto. Pela lei não importa, gente. Manchou o rosto, apareceu parte do corpo, é o mesmo princípio, tá? Então é importante a gente ter cautela e principalmente aquilo que eu falei, bom senso. Tendo bom senso, a gente elide o dolo, né? Dolo específico, e aí a gente vai estar imune a qualquer tipo de reparo correcional ou qualquer reparo penal, tá? Em princípio, eu vejo que não, porque está ausente, como a gente falou, o dolo específico. O crime de abuso de autoridade, ele só vai existir quando eu estiver consciente, agindo na consciência de que eu estou prejudicando com o intuito de humilhar, vexar, perseguir, o que não é o caso. O caso do reconhecimento pessoal, ele visa o interesse público em ver uma infração penal ser esclarecida. O que seria mais específico para a gente configurar o crime de abuso de autoridade seria, nesse caso, prosseguir no interrogatório da pessoa que deseja estar acompanhada de advogado. Então, nesse caso, ó, o senhor foi capturado por tal infração penal, o senhor está sendo autuado por tal crime, eu sou responsável pelo seu interrogatório, o senhor tem direito de permanecer em silêncio e aquele corolário que a gente conhece. O senhor quer ser interrogado ou o senhor prefere acompanhar o uso de advogado? Não, eu quero somente ser interrogado na presença do meu advogado. Então, o delegado de polícia ele encerra o interrogatório, menciona essa diversidade e prossegue nos demais atos sem problema algum. Não vai haver diversidade alguma. Isso não vai interferir no juízo de valoração jurídica que ele fizer, até porque ele vai ter um conjunto externo de provas que vai edificar aquela prisão. Às vezes a palavra do interrogado não vai ter tanto peso naquele momento. Ele dizendo ou não vai ter tanto peso naquele momento. Então eu acredito que não. Eu acredito que o ato de reconhecimento ele decorre do próprio Código de Processo Penal, né? E eu acredito que se for motivado por questão de interesse público, no sentido da gente precisar de que a vítima aponte aquele sujeito, para que pelo menos eu possa valorar juridicamente se ele é não o autor daquela infração, apenas para edificar o auto de prisão em flagrante, o que ele vai dizer não é outra coisa, é meio de defesa. Eu acredito que essa diligência ela não exige a presença de advogado e ela não vai prejudicar a pessoa no sentido de que você cometeu um crime de abuso de autoridade. Pode ser que o judiciário venha a se pronunciar de maneira diversa futuramente, mas desde que a gente fundamente isso no auto de prisão em flagrante, eu não vejo nenhum tipo de problema com relação a esse sentido. A lei de abuso de autoridade ela é específica no sentido de mencionar que se eu tenho a ciência da origem ilícita daquela prova e fizer uso contra o investigado, eu também posso ser responsabilizado por abuso de autoridade. Então, como eu disse, a lei é nova, a gente não pode dizer é crime de abuso de autoridade, mas pode ser um indicativo. Se é um indicativo, eu acho que a gente deve se abster, tentar oferir aquela prova de uma maneira menos hostil, para se preservar futuramente. Então, quando a gente fala em prova ilícita por derivação, é aquela que foi
houve uma decorrência, por derivação, como o nome está dizendo, de uma prova que já era considerada viciada. Então, é importante que a gente tenha isso em mente para evitar responsabilizações futuras. O ideal, quando a gente tiver qualquer tipo de desconfiança, é buscar outro meio de prova, buscar uma aferição de maneira legítima. A gente sempre insiste, né? A legislação é nova, a gente está pegando uma transição, nós estamos num laboratório de experiência, na verdade, nós vamos ser as cobaias, né, do que efetivamente vai vir a acontecer. Quando a lei fala em ambos os sexos, sexo, tecnicamente, nós temos dois, masculino e feminino. Só que hoje nós temos a questão da identidade de gênero, ou seja, então nós temos o homem biológico, que personifica o sexo oposto, que seria a mulher transexual, o travesti, e nós temos a mulher biológica que transpõe o sexo oposto, que personifica o sexo oposto, melhor dizendo. É a mulher biológica que a aparência física dela é masculina. Só que nós temos ali, em tese, uma mulher e um homem. Qual vai ser a tendência, a meu ver, ideal para que nós respeitemos a questão da identidade de gênero? E eu digo por que a gente tem que atentar por isso? Porque hoje, eu até explicitei as duas legislações, nós temos lei federal, nós temos legislação estadual que disciplina que os servidores públicos, o Estado, deve respeitar a identidade de gênero das pessoas, inclusive na identificação. Ora, se eu devo respeitar a identidade de gênero na identificação, é óbvio que eu devo respeitar a identidade de gênero em ações práticas e operacionais e vai influenciar na própria questão da prisão. Então, o ideal, a partir de agora, é que nós tenhamos compartimentos de presos separados. Vamos dar um exemplo? Nós vamos pegar a mulher transexual e a mulher. Hoje, a gente vê que a mulher transexual é praticamente, esteticamente, é uma mulher. Fica até difícil de nós identificarmos uma situação diversa. Só que, biologicamente, ela é homem. Então, como a gente tem um sexo biológico, homem, mas nós temos que respeitar a identidade de gênero, não seria apropriado, em termos até politicamente corretos, nós colocarmos duas, entre aspas, mulheres que estão ali na questão física específica na mesma cela, porque nós temos um homem biológico. Então, aquela pessoa, por ser homem biológico, tecnicamente ela não poderia ficar no mesmo ambiente que uma mulher, porque elas são de sexos opostos, mas têm identidade de gênero similar. Então, o ideal é a mulher ficar numa cela e a mulher transexual, por ser biologicamente homem, em outro espaço de confinamento, separada, guardada, não misturada. E isso vale também para o homem transexual. Então, o ideal hoje, gente, é que nós, nas unidades policiais, isso futuramente pode acontecer, é que nós tenhamos celas para homens, mulheres, adolescentes e mulheres transexuais ou homens transexuais, para a gente evitar esse contato com o sexo legalmente definido, tá? Por conta da legislação que a gente tem de observância de identidade de gênero, tá? Se a gente for seguir a lei, fala ambos os sexos, masculino e feminino. Então eu tenho lá, coloquei um homem biológico com uma mulher transexual, que é o travesti, que a gente vai verificar que é uma mulher fisicamente e por vezes só tem o sexo biológico masculino. Se há algum tipo de violência física ou sexual por parte do homem com relação à mulher transexual, vai haver uma responsabilização do Estado. Então a gente tem que ter cautela. Como eu falei, a lei diz dois sexos, mas o bom senso disciplina que nós não misturemos o homem biológico com a mulher transexual, que biologicamente também seria um homem, tá? Então, respondendo a sua pergunta, o ideal é não misturar na mesma cela. Homem, mulher, mulher transexual, homem transexual, em celas separadas, assim como adolescente, para a gente vingar. Nós não temos essas dependências. Aí a gente vai ter que adaptar na prática como a gente vai ter que fazer isso para evitar uma alegação concisa de abuso de autoridade. Ok? Essa pergunta é interessante porque a gente também puxa um gancho. Não raro pode acontecer da imprensa solicitar a imagem de um preso, uma imagem que já foi gravada, uma imagem pretérita, para divulgação. Essa imagem é cedida, essa imagem divulgada. Se a gente for analisar na lei, na letra fria da lei de abuso de autoridade,
Fala exibir, preso ou detento, parte do corpo ou o rosto, a curiosidade pública. Seria o ato de exibição direta. Eu estou com ele sob custódia e faço a exibição. Quando a gente cede uma imagem à terceira, essa imagem já foi capturada. Então é uma ação pretérita. Então pode haver o entendimento que não há crime. Tá? Então o que pode acontecer nesse caso? Esse tipo de imagem de monitoramento de município, em tese, ele é utilizado para quê? Para aferição de convicção de autoridade policial, para a formação de convicção para fazer um flagrante, para indicar que aquela pessoa praticou aquele delito, para indicar que aquela pessoa estava naquele local. Essa é a finalidade, esse é o interesse público. A partir do momento que um terceiro tem acesso a essa imagem e faz a divulgação indevida, se alguém, por exemplo, da imprensa faz essa divulgação, ela pode ser responsabilizada amanhã depois pelo sujeito, do dono da imagem, que é a pessoa que está personificada, por uma ação de indenização, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando a cessão ela é feita por um funcionário público de uma imagem capturada e já pretérita, e a divulgação é feita à revelia dele, eu acredito que não há como responsabilizá-lo. Então, a gente, como eu falei, a gente está patinando ainda na nova lei, são comportamentos que a gente pode estar dizendo uma coisa aqui, vem um juiz amanhã e decide completamente diferente. O importante é ter bom senso. Todo policial ele tem aquela luzinha vermelha dentro dele, que ele vem da expertise do tirocínio da rua. Quando ele sente que aquela situação, aquela luzinha vermelha piscou, é o momento dele falar, olha, aquele momento eu acho melhor não levar adiante, porque eu estou em dúvida se vai dar problema ou não. Estou em dúvida? Segura a situação e vamos evitar uma maior, tá? Tecnicamente falando e academicamente falando, esse crime do artigo 10, a princípio, ele é um crime próprio. Ele só poderia ser cometido por quem tem a função ou a atribuição legal de decretar medida de condução coercitiva, que no caso são duas autoridades, o juiz de direito ou o delegado de polícia. Então é um crime próprio. Quando a gente fala em condução coercitiva, a gente está tendo a presunção de que houve uma notificação daquela pessoa comparecer naquele determinado local e ela não compareceu. Essa recalcitrância de comparecimento ela pode ser direta ou indireta. Direta. Eu vou lá, notifico a pessoa, ela está ciente e não vem. O escrivão de polícia justifica nos autos, o delegado de polícia expede mandado de condução coercitiva e uma equipe de investigadores vai lá cumprir. O delegado de polícia. Indireta. O delegado quer ouvir a pessoa, a equipe de investigação vai por várias vezes notificá-lo, percebe que ele está tentando se furtar a ação policial, uma hora ele não está, uma hora ele está escondido, uma hora não mudar, ou seja, eles não podem ficar à mercê disso, eles justificam que a situação está levando à recalcitrância indireta, ou seja, ele não foi notificado, mas está se furtando a ser. Nesse caso também se imporia a condução coercitiva. Tá? Então a condução coercitiva, como você falou, indiciado e testemunha. Não é o caso da pessoa comum do povo. Existe um artigo na lei, que era o artigo 11, que ele vedava o quê? A captura indevida. Só que ele traria muita insegurança jurídica, porque qualquer policial teria medo de pegar alguém na rua, porque o delegado chega lá e fala, só que isso não é flagrante, isso não é crime. Então, às vezes, o policial ele não tem a expertise técnico-jurídica para saber se aquela condição efetivamente é crime ou não. Ele tem uma aparência de infração penal. O bom senso leva, olha, alguma coisa está errada, vou levar. Ah, mas o delegado falou que não tem nada, então agora o senhor praticou crime de abuso de autoridade. Esse crime que existia, que era captura indevida, ele foi vetado pelo Congresso Nacional, porque senão ele ia trazer uma insegurança jurídica tal que nenhum policial mais conseguiria efetuar uma captura e levar para o delegado. Exato. Poderia executar essa ação. Então, nesse caso específico, o que fica para a gente entender? É um crime próprio, ele seria praticado pelo delegado e pelo juiz nesse contexto. Eu notifiquei, não veio, eu vou lá e faço a condução coercitiva sem efetuar isso. Cadê o sujeito? Não, já notificou? Não, mas quer saber? Toma mandado, vai lá e busca e traz na mão. Aí sim teria infração penal. Ela não se confunde com a captura indevida. Captura indevida, quando a gente sabe, ela não tem elemento subjetivo. Às vezes a gente não pode exigir do guarda civil que ele tenha o conhecimento de todos os artigos do Código Penal e da lei extravagante. Às vezes ele está vendo uma aparente infração penal na condição dele, ele levou aquele conhecimento da autoridade, o interesse dele é público, de ver aquela conduta em tese ou não analisada e punida, então ele não tem dolo algum. Ainda que o delegado entenda que aquele fato é atípico, a ação inicial dele não foi eivada de dolo. Então a condução ela é ilícita, porque ela foi eivada no poder de polícia da administração pública. O delegado registra o boletim de ocorrência e ponto final a ocorrência. Tá bom?